seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a odontodisplasia regional. Você já ouviu falar sobre isso? Ou melhor, você sabe o que significa a anomalia? Odontodisplasia regional, ela é caracterizada por ser uma anomalia. Então, dentro da odontologia, existem diversas anomalias que a gente aprende a lidar com elas ao decorrer do tempo, não é mesmo? E essa anomalia, ela é rara e é caracterizada por ser uma anomalia de desenvolvimento dentário. Porém, não é hereditária e ocorre em relação à frequência mais na maxila do que na mandíbula. Então, já que a gente já começou a introduzir sobre a odontodisplasia regional, vamos falar um pouco sobre o que é essa anomalia. Então, como a gente falou, é uma anomalia rara, tá? Porém, esporádica, ou seja, ela não acontece com todas as pessoas. Essa anomalia, ela tem um desenvolvimento localizado, tá? E ela vai gerar aos dentes que se apresentam um aspecto diferente. E é muito conhecido pelos dentistas como dentes fantasmas, tá? Em relação à sua etiologia, ela pode vir a afetar mais mulheres do que homens. Ainda na etiologia da odontodisplasia regional, a gente pode ver algumas características. Dentre elas, é que ela pode vir a afetar um dente ou mais, ou seja, não é necessariamente que ela vai ter somente um dente específico ou 2, 3 dentes, não. Ela afeta dentes periódicos, tá? E além disso, ela pode ser acompanhada por uma erupção tardia, ou seja, dentes que deveriam erupcionar, por exemplo, com 3, 4 anos de idade, erupcionam com 5, 6 anos de idade. Ou até mesmo uma erupção parcial ou até mesmo uma não erupção, ou seja, faz a erupção somente da coroa de um dente, mas não faz da raiz, ou então aquele dente tem uma agenesia, ou seja, ele não é formado. A principal característica quando a gente pensa em odontodisplasia regional é os aspectos radiográficos. E na radiografia a gente vai conseguir ver uma má formação dos tecidos mineralizados do dente, tá? Vai apresentar dentes intraósseos fora dos padrões em relação ao estágio de Lula e também em relação à idade do paciente, tá? Outra característica também é que ela vai apresentar um contorno radiopaco fino, sem distinção de limite entre o esmalte e a dentina. Então, como a gente consegue ver na imagem, nós não conseguimos entender o que é esmalte e o que é dentina, porque fica subdesentendido por não ter esse limite. Além disso, na radiografia também a gente consegue observar dentes afetados, com coroas pequenas, coroas irregulares, com uma coloração amarelada ou uma coloração até mesmo amarronzada, quando a gente se fala, né, clinicamente. E a cavidade pulpar na radiografia, ela se torna inusitadamente grande, porque o esmalte e a dentina, né, como a gente falou, a gente não consegue observar esse contorno. Então, esse padrão de radiopacidade intenso vai apresentar-se no osso trabecular, ali adjacente à região da odontodisplasia regional, tá? Então, é algo mais complicadinho mesmo da gente ver, por isso que se trata de uma anomalia. Na odontologia, existem aspectos e sinais e sintomas. Então, o que o paciente que apresenta odontodisplasia regional vai ter como sinais, por exemplo? Então, vai apresentar manchas dentárias, uma mobilidade dental, principalmente porque não teve essa formação completa, certo? Alterações de cor, alterações de forma. Então, vai apresentar uma estrutura anormal. Além disso, uma halitose, então o paciente vai se queixar de mau hálito, ok? Uma susceptibilidade à doença periodontal, a pessoa pode ter inchaço, dor, abscessos, né? Principalmente ali na região anterior da mandíbula e, como a gente falou anteriormente, vai apresentar uma cavidade pulpar grande. Então, são características que a gente precisa estar ciente quando a gente se fala de odontodisplasia regional. Causas. Então, dentro da odontodisplasia, existem algumas causas que podem sim estar relacionadas à sua formação. Dentre elas, síndrome metabólica, uma incompatibilidade sanguínea, infecções virais, trauma local. Então, uma pessoa que teve um acidente, uma criança que caiu de bicicleta pode sim vir a no futuro formar uma odontodisplasia. Defeitos vasculares que podem
tá ali gerando no organismo e afetando o germe dental, uma irradiação e também medicação na gravidez. Então, as grávidas, né, elas não podem tomar todos os medicamentos que uma pessoa que não está grávida toma. Então, tem sempre que consultar o seu médico para ele sim indicar os remédios certos para você. Além disso, a gente consegue observar o diagnóstico também complementar através das características histológicas. Então, dentro da histologia, a gente consegue ver uma reabsorção ativa, então aqui no RA, que a gente consegue ver aqui na esquerda na imagem, e uma reabsorção reparada, o RR, nas superfícies externas, uma dentina displásica com áreas amorfas e esféricas, basófilas e irregulares. Então, em relação à odontodisplasia, na parte de histologia, vai apresentar esse esmalte com uma densidade variável, com uma superfície irregular, há uma redução na dentina e também necrose pulpar com trincas na camada dentina. Então, são características que, em relação ao histopatológico, consegue se diferenciar dos demais, tá? Então, a gente falou sobre as características histológicas, sobre a sua etiologia, sobre as características radiográficas e agora a gente vai partir para o diagnóstico, já que a gente já sabe mais ou menos como é que a odontodisplasia funciona, certo? Então, o diagnóstico, ele se baseia em relação a vários fatores, como a idade, a condição clínica encontrada em cada paciente, ou seja, é variável. Então, existe várias coisas que a gente precisa se dar conta dentro do diagnóstico. Então, é necessário fazer um exame clínico, um radiográfico e uma análise histológica para assim fechar o diagnóstico se aquele dente realmente se trata de uma odontodisplasia regional. Tratamento. Então, o que a gente faz para tratar uma odontodisplasia regional? O tratamento, primeiro de tudo, é que você precisa saber é que ele tem de dois tipos. O tratamento conservador, que pode apresentar restaurações com mínima intervenção, ou seja, você vai tirar ali uma cárie mais superficial, tá? Então, aquelas mesmas técnicas que a gente aprende dentro da odontopediatria. Programas preventivos de cárie, então, através de uso regular de verniz de flúor, um selante resinoso, um verniz de flúor, principalmente nas cicatrículas e fissuras, instruções de higiene bucal que você tem que dar sempre para o seu paciente e, é claro, consultar o seu dentista regularmente, tá? E o tratamento também pode ser multiprofissional e multiodontológico, ou seja, você não vai tratar um paciente com odontodisplasia da mesma forma que você trata uma pessoa normal, porque ele tem essa anomalia. Então, é um tratamento que sempre você deve focar na boa higiene oral. Porque em alguns casos, os dentes já estão enfraquecidos, né? E alguns profissionais podem optar por restaurar a estrutura para ser mais funcional ou a substituição por implantes. Então, a gente vai optar por fazer restaurações com cimento de ionômero de vidro, quando necessário, exodontias preventivas, quando há infecção e a gente não consegue fazer a zona desse dente, quando necessário, fazer a reabilitação com mantenedor de espaço, um acompanhamento radiográfico e também controles periódicos. Então, o seu dentista tem que ser visitado de 6 em 6 meses, tá? Tirar uma nova radiografia para ver se teve evolução do caso, se teve retrocesso. Então, precisa estar fazendo esse controle. Você e o seu paciente com o seu dentista, tá? Gente, então essa foi a nossa videoaula, eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários ou mandar pra gente através das nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso TikTok, @canal Resumo de Odonto. E se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Inscreva-se aqui no canal, tem vídeo novo toda quarta-feira. Ative o sininho para não perder as nossas notificações e sempre quando sair vídeo novo. Deixa o like aí embaixo se você gostar desse vídeo. E alguma dúvida, pode comentar aí embaixo, tá bom? Então é isso, obrigada e valeu!